Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, meu querido, minha querida, estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Chegou mais um episódio aqui do Ciclabs Cast, um episódio muito importante que hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa que é muito importante no nosso ecossistema. Já vocês vão ouvir um pouquinho e vocês já vão saber quem que é que eu tô falando. E por que esse é um podcast importante para nós? Porque a gente tá a uma semana do show rural, né? Então a gente agora, segunda-feira, para você que tá ouvindo aqui, logo depois que já foi lançado o podcast aqui, já vai ser o começo do show rural. E a gente vai hoje entender um pouquinho o que a gente vai ter lá de inovação, de ecossistema, de empreendedorismo, de cultura, de startup, dentro do grande evento de inovação aqui do nosso ecossistema em si como um todo, que é o próprio show rural, né? Então a gente vai ter um pouquinho falando aqui a Gemna, que vai estar aqui conosco, né? Seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco e trazer um pouquinho já, logo de cara, assim, o Iguaçu Valley aqui e a participação do Iguaçu Valley no show rural. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de vir falar um pouco aí do nosso ecossistema. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gemna Roden, eu moro em Foz do Iguaçu e atuo há alguns anos aí já com o Iguaçu Valley. Então, nesse momento, eu me encontro no papel de diretora de eventos, né? E de cara a gente pega esse desafio aí de trazer o Iguaçu Valley, fazer, né, o Iguaçu Valley Show dentro do show rural, que vai ser no dia 11 de fevereiro, né, na quarta-feira, lá dentro do show rural digital. E já aproveitando aqui, pegar um gancho aqui com o que a Gemna comentou, quando que vai acontecer o show rural, né? Entre o dia 9 e 13, então de segunda a sexta-feira, né? Que vai ter, assim, muita movimentação. A expectativa é de mais de 400 mil pessoas passarem pelo show rural durante essa semana, né? Discutindo muito a pauta do agro, das ações, conectividade, tecnologia, toda essa parte dentro do agro e principalmente dentro do show rural digital, né? Trazer muita tecnologia, muita inovação, muita startup, muito o ecossistema Iguaçu Valley também, que vai ser no dia 11, né? Então eu já vou aproveitar, Gemna, sempre a nossa primeira pergunta é quem que é a Gemna que tá aqui falando conosco e já a gente entra um pouquinho mais aí o que é o show rural, como que vai ser o show rural, o Iguaçu Valley dentro do show rural e assim por diante. Eu falo que é tão difícil a gente falar da gente mesmo, né? É um desafio, é um Cada desafio. vez É um se vira nos 30, né? cada vez a minha mini bio muda, eu vou me adaptando. Que bom que a gente vai mudando, né? Porque as coisas vão atualizando. Mas assim, a Gemna, eu falo que eu sou uma baiana, que o Paraná me acolheu, fazem 29 anos que eu moro em Foz do Iguaçu, e que sempre desbravei muito. Então, eu fico em Foz, mas as minhas empresas que eu trabalhei, a maioria sempre foi através de Cascavel. Então, a minha vida profissional se deu a partir de multinacionais que eu atuava dentro da região. Então, grande parte da minha jornada profissional, eu atuei como executiva de negócios, gerente de contas em telecomunicações, então eu sempre tive ali muito ligado com inovação. Depois de 2019, pandemia, eu passei a atuar mais com desenvolvimento humano, voltei para o mercado comercial, porém, numa empresa do agronegócio, uma startup do agronegócio, e aí comecei a desbravar o Brasil, né? Então, essa empresa me proporcionou conhecer o agronegócio. Então, a Gemna é graduada em sistemas de informação, eu tenho MBA de gestão de pessoas, gestão empresarial, e aí senti a necessidade de conhecer um pouco mais sobre o agro, e aí me especializei, fiz uma pós também em agronegócio, para poder conversar com esse público, até porque nossa região tem essa vocação do agro muito forte. E aí, quando eu comecei a trabalhar com inovação, eu passei por essa empresa, depois fui para uma Venture Builder, então comecei a conhecer esse mundo de investimento em startups, conhecer os investidores, os ecossistemas de inovação, como isso tudo se articula e funciona, né? Que ainda não é uma realidade nossa, né? Mas a Gemna foi buscar isso até para poder contribuir mais. Na sequência, eu tive uma passagem ali no Itaipu Parktech, também para entender essa robustez de quão rico a gente tem aqui na nossa região, o Parque Tecnológico. E recentemente estou carreira solo, né? Então, sou casada, sou a mãe do Vitor, madrasta da Nicole, futuramente, logo em breve, estou sendo aí uma vovó. Que maravilha, que Então, a maravilha. Gemina é essa. Que bacana, e você veja só como que é, né?
Compartilho muito, assim, carinho com você, Gemina, que é muito importante, né? Tu é uma baiana, eu sou filho de baiana, né? E para mim isso é muito importante. E o Paraná também me acolheu, porque eu sou paranaense, vim morar aqui em 2017, fui muito bem acolhido. Essa é uma região muito gostosa, né? Eu adoro, assim, o oeste do Paraná em si como um todo, e o Paraná como um todo. Eu acho que isso, a gente tá num estado, assim, fantástico, e por isso que nós somos o estado que mais cresce, né? E Isso. daqui logo mais, tenho certeza que seremos aí o segundo estado mais inovador do Brasil, né? Que eu acho que isso é algo que é muito importante para nós aí, para a gente poder acolher os 399 municípios que a gente tem em todo o estado, todo o território. E aqui, na nossa região, que a gente está falando do Iguaçu Valley aí, nós temos 54 municípios que fazem parte do Iguaçu Valley. Mas, Gemina, quem que é o Iguaçu Valley? O que que é o Iguaçu Valley? Como que a gente poderia descrever, desenhar o Iguaçu Valley para quem está aqui e de repente é de alguma outra região do Brasil, né? Hoje o nosso podcast está aí com ouvintes de todo o Brasil. Quem que não conhece o Iguaçu Valley, como que a gente poderia desenhar e mostrar para o pessoal aqui que está nos ouvindo? Olha, eu tenho a minha é, é, a minha definição do Iguaçu Valley, né? Que, óbvio, a gente tem que sempre falar a mesma língua, mas o Iguaçu Valley é um movimento voluntário que está em 58 municípios do oeste do Paraná, sendo que hoje a gente está com 6 ou 7 cidades ativas, se não me engano, são 6 cidades ativas com os movimentos, e aí todos os atores, né, se unem para que realmente a inovação aconteça. Então, ele é um movimento que é partidário, né, formado por esses voluntários, por essas empresas, por essas instituições, órgãos públicos, né, instituições de ensino, ICTs. Então, a gente tem uma robustez de atores dentro do nosso ecossistema que nos proporciona ser um dos maiores e melhores do Brasil, tá? E aí, como a gente tem essa peculiaridade de ser multicidades, né, e aí a gente pode realmente dar foco no oeste do Paraná, esse é o nosso, eu acredito que esse é o nosso maior diferencial, é a gente poder alcançar, né, a gente tem uma governança central, mas é o fato da gente poder, através dos municípios, alcançar outras pessoas e fazer com que cada vez mais a gente tenha integrantes novos que olhem para a inovação, para que a gente possa, de fato, fazer a diferença aí no mundo. Perfeito, perfeito. Sabe o que eu acho muito legal, assim, quando a gente olha até a logo do Iguaçu Valley, né, que tá ali na tua polo ali, é interessante que a gente vê que dá, enfim, várias conexões, né? Exatamente. E essas duas cores acho que representam um pouco a diversidade que nós temos no território, né? Acho que a gente vai falar enquanto região oeste integrado, cara, é fantástico a gente olhar como é forte o Iguaçu Valley, né? Hoje a gente tem 6 movimentos, como que você comentou, que abrange 11 cidades, né? Tem algumas cidades que são cidades polos, né? Isso. Que acabam conectando outras cidades, que dá aí 11 cidades que são impactadas diretamente com a ação periódica do Iguaçu Valley, né? E aqui em Cascavel, até fica o convite, quem quiser conhecer o Iguaçu Valley, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, se reúnem toda essa galera do Iguaçu Valley para falar de inovação, empreendedorismo, startups e novos modelos de negócios aqui dentro da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, aqui na Ciclebs, né? Então, chegar aqui na Ciclebs, Rua Pernambuco, 1800, será que eu não errei? Acho que não. 1800, no segundo andar aqui na Ciclebs, é onde a gente se reúne todas as quinta-feiras, às 8 horas da manhã. E é muito bom, hein? Opa, ó, que bom que você gosta. O network é bem fica, qualificado. Fica sempre convidada, Gemina, para estar aqui conosco. Eu sei que quando você está aqui em Cascavel, sempre que possível, você dá uma passadinha aqui e veja como isso é importante, né? O ecossistema, ele faz toda essa conexão. Ele coloca todas essas pessoas para buscarem essa sinergia pensando única e exclusivamente em inovação, né? Pensando como que a gente pode colocar inovação nas empresas que são mais tradicionais, naquelas empresas que são mais conservadoras, mas também como que a gente pode usar a inovação para a criação de novos negócios, né? Eu acho que isso é uma das forças, assim, do Iguaçu Valley, que é diferente de tantos outros, né? Lá em 2020 a gente recebeu, né, o reconhecimento pelo CNI como um ecossistema consolidado, né, melhor ecossistema do Brasil consolidado, né? Então acho que isso traz um pouco assim, um peso também, é um privilégio, né, fazer parte desse ecossistema, mas também traz um peso, né, para nós assim que não é fácil, né, ser esse ecossistema, o melhor ecossistema do Brasil consolidado, porque traz uma responsabilidade gigante, né?
E manter ele, né, sempre. Então, a gente Manter, sabe que a concorrência é acirrada, né? Exato, até porque é inovação, né? Tá todo mundo Exatamente. inovando a todo E que momento, bom. né? Que bom, isso é importante. Gemini, eu queria fazer uma pergunta para ti, então, fazendo essa conexão com agora, essa semana que se aproxima, né? A gente tá falando que esse podcast vai ao ar sexta-feira, né? Então, para quem já tá ouvindo ele ao longo do final de semana, na segunda-feira, tudo que a gente tá falando aqui é a partir do dia 9 de fevereiro, né? De 9 a 13 de fevereiro, nós teremos algumas ações importantíssimas dentro do Show Rural. Dentre elas, eu quero destacar também o Hackathon dentro do Show Rural Digital, que para quem quiser ainda fazer inscrição, de repente dá uma corrida ali no WhatsApp, manda um WhatsApp para mim, ou um Instagram para Ciclabs, enfim, para os nossos parceiros, Copavel, Espaço Impulso, bem, qualquer um do autor aí, até no do Iguaçu Valley, para fazer inscrição, né, que ainda, se porventura der tempo ainda, o pessoal lá consegue dar um jeitinho, que é um grande evento que vai acontecer quinta e sexta, né? E eu sempre gosto de enfatizar, assim, que sempre tem, pro primeiro colocado, sempre tem uma viagem bem simplesinha, né? Esse ano eles foram pra Colômbia, teve anos que já foram para os Estados Unidos, enfim, Chile, Coisa boa. tem vários lugares aí, né? E, Gemini, eu queria que você contasse para nós um pouquinho como que vai ser, quais vão ser as ações do Iguaçu Valley dentro do Show Rural. Já que tu tá aí responsável pela diretoria de eventos, né? É verdade. Já ter passando a primeira bomba do ano aí, que já começa logo no início de fevereiro. Vai ser só festa. Só festa, Só festa, boa, né? boa. Festas, eu falo que fazer negócio é sempre uma festa, né? E como todo mundo sabe, o Show Rural, ele é uma feira agropecuária, feira agropecuária mista, né? Então ele tanto agro, porque tem gente que não É entende, do porque agronegócio, é né, o em si? agronegócio como si, mas só que tem tanto a parte do agro, culturas, quanto a parte da pecuária, tá? Porque tem algumas feiras que não tem pecuária. Aham. E aí a maior da América Latina é Que a foi uma das primeira. inovações do Show Rural. Exatamente. E ela é a primeira do calendário do Brasil, né? Então, isso é muito importante para a gente, porque nós recebemos um público, né? Porque o Show Rural passa a ser nosso também quando a gente vem todos os anos, né? Então, a gente recebe públicos de todo mundo, né? Vem gente aí de todos os lados. E o Iguaçu Valley já vem construindo dentro do Show Rural uma trajetória de fazer o primeiro encontro aberto do ano lá, né? Esse ano a gente entende que um dos papéis fundamentais do Iguaçu Valley é trazer de volta o ecossistema, fazer com que o ecossistema se conecte de novo a partir do primeiro evento, com entregas reais, tá? Então, a gente entende que as transições, elas são importantes, e por esse motivo, a gente traz aí para essa semana do Show Rural uma inovação, né? Uma entrega muito boa, que do dia 9 ao dia 13, nós temos uma sala dentro do Espaço Impulso, que é do Iguaçu Valley, do ecossistema, dos voluntários, dos membros. Então, você que está assistindo, que faz parte do Iguaçu Valley, se você for no Instagram do Iguaçu Valley, tem lá o post da sala, você pode agendar um horário e fazer reunião de 30 minutos. Então, hoje nós temos o nosso QG lá dentro, né? Que vai ser dentro do Espaço Impulso. Então, a Copavel, né? O Espaço Impulso, que é Copavel e Itaipu Parktec, cederam essa sala para o Iguaçu Valley, uma vez que eles são também membros do nosso ecossistema. Então, a gente vai ter já teve esse grande ganho aí para 2026. E é lindíssima a sala. Eu saí agora há pouco lá do Show Rural do Espaço Impulso. Ficou muito lindo o espaço. Já para aproveitar aqui para banizar, antes do lançamento eu fui lá conhecer, porque eu sou muito curioso, né? E ansioso. Eu fui lá já conhecer. Uns parabéns ao Divo, Kleberson, Aver, Rizard, todo o time, Bábila, Thiago, todo o time aí que faz parte aí, tanto do lado da Copavel, quanto também do lado do Itaipu Parktec, por esse grande lançamento aí, né? Essa grande relançamento, né? A gente ficou muito feliz com esse ganho, né? E aí a gente sabe que é para o ecossistema inteiro. Então, se você ainda não reservou o seu horário, corre, porque os horários estão finalizando. Então, só chegar lá no calendário, tem um calendário exclusivo. Então, só clicar lá e reservar o horário para poder fazer sua reunião. E aí, no dia 11, a gente vai ter a nossa grande ação dentro do Show Rural. Lembrando que o Iguaçu Valley Show, que acontece no dia 11 de fevereiro, na quarta-feira, ele é uma ação do Iguaçu Valley no Show Rural. Não é um evento do ecossistema, é uma ação, é um encontro aberto, mas que a gente já traz aí algumas mudanças esse ano, tá? A gente já traz algumas entregas diferenciadas. Então, a gente vai iniciar, vou dar um spoiler, assim, a gente vai iniciar ele
quebrando um pouquinho de padrão, então a gente vai reconhecer algumas pessoas, que é segredo, mas você vai receber aí, ó, Opa! você que faz parte do ecossistema, fica olhando aí que algumas pessoas de algumas cidades, ou de todas as cidades, vou deixar aqui uma interrogação no ar, Exato. vai ganhar aí um convite para vir ser reconhecido, tá? Que bacana, que Então, maravilha. esse é um ponto importante. Então, já fiquem aí esperando, criem as suas expectativas e rufem os tambores. Na sequência, a gente vai trazer um pouco do POD, tá? Então, o Programa Oeste de Desenvolvimento. Muita gente ainda tem dúvida do papel do POD no Iguaçu Vale e do Iguaçu Vale no POD. Então, a gente sabe que o Iguaçu Vale é a Câmara de Técnica de Inovação do POD. Então, isso vai ser explicado, né? A gente vai ter ali pessoas do POD, pessoas do Iguaçu Vale, né? Da presidência de ambos, dos conselhos de ambos, falando dessa junção dos dois, do papel e por que, né, do POD ser tão importante junto do... Explicando como funciona esse organismo, né, Exatamente. jurídico, tudo mais, que eu acho que isso é importante, até para sinalizar para todo mundo e deixar muito claro essa informação, né? Uhum. E aí, após o almoço, a gente vai ter alguns painéis falando do Movimento Cidades, né? Então, a gente vai ter aí todos os coordenadores das cidades falando o que está dando certo, o que está startando, aquelas cidades que pararam, mas que estão retomando, quais são as novas expectativas, estratégias para retomar, e aquelas que estão começando, o que elas almejam, né, alcançar nas suas cidades. A gente vai ter também ali um pouco do Jadson e do Guerreiro, falando um pouco sobre a educação e novos empreendedores, né, inovações. E vamos fazer algumas entregas importantes. Vamos falar do Link Iguaçu Vale. E a gente vai falar também, vai trazer aí, esse ano, duas entregas muito importantes, tá, Vinícius? Que é o projeto Cortex. Então, a gente sabe que hoje o Brasil ele passa por uma questão de soberania tecnológica, e aí entra IA, cibersegurança. Então, para quem hoje trabalha com esse movimento de desenvolvimento de software, o agro, fronteiras, é importante participar, porque vai ter oportunidade para todo mundo. Então, é um projeto que é junto com o Exército Brasileiro, o Governo do Estado. Então, é importante. E a gente vai ter a SERPRO, que a SERPRO é a empresa, né, de desenvolvimento de software do governo, vou chamar assim, e eles vão estar ali, eles têm muita iniciativa para o ecossistema atuar junto com eles e remunerar também, tá? Então, é a forma de você ter a oportunidade, das empresas terem a oportunidade de co-criar junto com o SERPRO. Então, a gente está trazendo isso como oportunidade para o nosso ecossistema. Que maravilha, então veja como isso vai trazer, assim, uma sinergia, né. Eu acho que já fiquei muito feliz de saber que vão ter ali pessoas reconhecidas, né, que eu acho que tem um momento importante que é do Iguaçu Valley, que é o prêmio, né, Iguaçu Valley, Isso. que eu acho que isso é Não fantástico, substitui, mas é tá? muito importante fazer esses É. reconhecimentos, porque às vezes, são pessoas que dedicaram muito tempo ali, mas às vezes não foi, né, então acho que é muito importante a gente fazer esse reconhecimento, então já quero aproveitar e dar os parabéns aí para toda a diretoria do Iguaçu Valley, né? Acho que isso é muito importante, desde a presidência até as suas devidas diretorias aí. Não vou nominá-las todas, mas acho que isso é muito importante esse momento de reconhecer também, né? Fica aí os parabéns mais uma vez. E Gemina, você trouxe um pouquinho assim que vão ter alguns painéis que vão ser importantes, né? E dentre esses painéis, você comentou Cortex, você comentou, né, tantos outros aqui para nós. E eu queria que você trouxesse aqui para o pessoal que pudesse compreender um pouco mais esse movimento do Iguaçu Valley. Vai ter startup expondo, não vai ter startup? Como que funciona esse movimento, esse ecossistema? Quais são os atores que estão nesse ecossistema que vão estar dentro do show rural ali? E se vão estar dentro desses painéis? Como vai funcionar? Inicialmente, nós tínhamos uma programação onde ia ter batalha de startup, pitch de investidor, então a gente ia fazer um outro movimento. Só que como nós entendemos que todos que estão lá, todos os ambientes de inovação que estão lá, fazem parte do Iguaçu Vale e já estarão com ações desse tipo, a gente mudou um pouco. Então, ao invés da gente concorrer com os nossos membros,
Então, Aham. a gente sabe que vai ter o hackathon, a gente sabe que o Espaço Impulso vai ter a parte de investidor, pitch de startup. Então, por que que a gente tem que fazer mais um para concorrer, Perfeito, perfeito, tá? perfeito. Então, a gente entende assim, a gente vai apoiar todos os outros, que é o nosso papel enquanto Iguaçu Vale, e a gente vai oportunizar para que essas startups possam ter condições de participar e olhem as oportunidades que a gente está trazendo, tá? E até terá, assim, várias ações pautadas pelos atores, Sebrae, Espaço Impulso, as próprias universidades, a estação não, desculpa, a Praça da Inovação, Isso. pelo BRDE, enfim, tem tantos parceiros, Itaipu Parktech, que é um dos grandes parques tecnológicos, Bioparque. o Bioparque tem um espaço gigante lá, sempre com muitas startups, muitas empresas inovadoras, a própria Fundetec também Isso. tem um stand. Nós da Ciclabs teremos também um stand lá com algumas startups nossas. O nosso time também vai estar lá, pronto para receber todo mundo e compartilhar um pouco o que é, né? E eu achei que isso foi muito assertivo, O Diana, TFPR parabéns. também vai ter. O TFPR Também vai também. ter. Então, a gente entende que esse movimento, ele é muito bom. E aí, a gente precisa divulgar. Perfeito, perfeito. Eu vou pegar aqui uma colinha aqui agora que eu quero destacar aqui alguns eventos que nós teremos dentro do Show Rural como um Ok. todo, né? Não só os liderado, né, e planejado pelo Iguaçu Valley, mas, por exemplo, na segunda-feira às 10 horas da manhã tem a cerimônia de reinauguração do Espaço Impulso, né? Que isso é importantíssimo, a gente tá lá assim, tá lindo aquele espaço. Nossa, eles fizeram assim a arquiteta de lá tá assim, tá super de parabéns, o investimento foi feito, Dilvo e todo Itaipu Parktech muito bacana também. Depois a gente tem o encontro da governança agro, né? Que também é um braço do Iguaçu Sim. Valley, que vai discutir todas essas ações pautadas no agronegócio, que acontece também na segunda-feira às 14 horas, né? Que é importante. Aí nós temos na terça-feira, nós teremos lá algumas ações de gravação de podcasts, então até aí fica o convite para quem quiser de repente participar de um podcast aí, de repente não deu tempo ainda, a gente vai estar lá com o pessoal junto com a Imóvel, junto com a Agronaves, enfim, tantos outros parceiros ali, e a Ciclabs também ali com o espaço para a gravação de podcasts, né? E aí na quarta-feira é o dia mais tumultuado, né? Eu vou mostrar aqui, ó, minha agenda aqui tem um monte de coisa que eu preciso decidir do que eu vou participar ou não, porque não vai Iguaçu falar Valley tempo. Show! Não vai, exata, mas lá esse aqui já tá aqui, ó, abertura do Iguaçu Valley às 10 horas da manhã, né? Já tá Isso. aqui, já registrado na agenda, né? Depois a gente tem algumas ações, como às 11 horas o manifesto de ambição regional para o Programa Oeste em Desenvolvimento, né? Juntamente com o Iguaçu Valley. O Pacto Regional da Proteína também, que é algo que é importante para nós. Algumas ações de GovTech também, que vai acontecer no estande do Não é Sebrae. pacto, tá? Foi Foi um tirado. equívoco, boa, Ele, boa. na verdade, ele é a assinatura do manifesto, tá? Então é a mesma coisa, que é a assinatura do manifesto. Tem mais um monte de coisa aqui, do campo ao código, enfim, tem várias coisas aí. Até happy hour vai ter na quarta-feira, né? Quarta-feira vai ser Ainda não fui complicado. convidada. Olha só, aí, olha gente. só, olha só, hein? Então nós vamos ter que organizar um happy hour, né? Algum dia tem que ter um happy hour, né? Não, se E não eu tá tô- organizado, eu sou a diretora de eventos eu- do negócio, eu peraí. vou falar, não, então, é uma cobrancinha pra organizar um happy hour, né? Porque todo mundo fica no churral até tarde, né? É verdade. Aí a gente tem que organizar alguma coisinha assim pra ir lá, porque a gente sai do show rural, tem o trânsito até chegar no centro, coisa e tal. Enfim, já fica a dica aí, E é Gemma. importante, para quem não sabe, gente, o show rural não tem show de música, bandas Importantíssimo culturais, isso. não tem bebida alcoólica, ele é realmente uma feira de network, é uma feira de negócios. Então a gente está falando aqui da área de inovação, né, que é a nossa área. Mas é um espetáculo o show rural. Então as grandes empresas do agronegócio, as grandes empresas, né, multinacionais, mundiais, elas estão presentes expondo, né, suas inovações ali. Então, quem vier, vou pro show rural, imaginando que vai ter o show. Não vai ter um show. Não vai ter um Vai show. ter um show de negócio. Show de negócios. Um show Esse de aí você negócio. venha preparado, E porque tem. que a gente gravou com o Rogério Ávila da semana passada, que tá assim sensacional. O Ávila comentando um pouco até sobre a história do show rural e contando para nós todos os detalhes sobre o show rural. Ambiente gratuito, você não paga para entrar, você não paga estacionamento,
tem alimentação com uma qualidade ótima. Eu adoro comer aquele porco, aquele frango assado que tem ali, que é fantástico. E que é o nosso vice-presidente do Iguaçu Vale, né? Exatamente. Já fica um abraço pro Rogério Aver aí também. Dia 12, na quinta-feira, a gente tem o encontro dos Conselhos Municipais de Inovação, tá? Esse para nós vai ser um movimento muito importante para nós que trabalhamos a pauta da inovação. Nós tivemos recentemente 48 municípios que receberam 55 milhões de reais em todo o estado do Paraná, e nós aqui do Oeste recebemos, se eu não me engano, foram 7 municípios que receberam o volume de acima de 10 milhões de reais. Então, veja que isso é muito importante para nós, e aqui os Conselhos Municipais de Inovação foi o braço responsável por receber esse recurso, e vai ser um momento onde a gente vai mostrar o que a gente está trazendo de boas práticas e tudo mais, falando agora com o chapéu de diretor lá financeiro do Conselho Municipal de Inovação de Cascavel também, que para nós é muito importante. E aí, dia 12 também é muito importante, que tem a abertura do Hackathon, né? Aí começa essa loucura de Hackathon, né? E eu sou apaixonado por Hackathon, vou incomodar lá o Adriano Espanhol lá, que vai ser o facilitador, juntamente com os participantes lá. Quinta-noite eu sempre vou lá no show rural lá incomodar um pouquinho. Depois da meia-noite eu apareço lá no show rural para incomodar um pouco. E na sexta-feira a gente tem o grande fecha, né? O último dia do show rural, onde a gente vai ter aqui a arena, a gente vai ter um painel que a Ciclabs vai participar também, e a gente tem a banca de avaliação, porque a gente vai ter uma grande competição aí com pizza e tudo mais. E o que é importante também trazer para vocês aqui, que essa vai ser a batalha de pizza, o que é importante também trazer para vocês, que vai ser o dia que tem a final do Hackathon, né? Onde a gente sabe aí quem foi que ganhou a viagem. Eu nem sei qual é o destino ainda. Eu tava vendo, não me lembro agora qual é o destino da próxima viagem. Não sei se tá surpresa ainda, talvez esteja surpresa ainda, por isso. Não foi divulgado, mas sempre ganhou viagem. Lá vamos ver aqui para onde o pessoal vai viajar e para onde vai ser a missão aí, né? Pessoal, queremos trazer um pouquinho de atualizações para vocês do que seria o show rural e as ações do Iguaçu Valley dentro do show rural, né, principalmente do show rural digital. E, Gemina, queria deixar um espaço aberto aqui, agradecer imensamente para você e deixar um espaço aberto aqui para você fazer um jabá aí do Iguaçu Valley também aí, dentro das cidades, se você tiver aí, quais são os dias que o pessoal pode se conectar, quais são os pontos focais aí, para quem quiser, de repente, se conectar dentro do Iguaçu Valley, como que faz também, né? Eu confesso que eu vou falar do Iguaçu Valley geral, nessa cadeira que eu estou, até para eu não errar alguns nomes, tá? Porque teve algumas alterações aí nas cidades, e aí a gente está atualizando os nomes, tá? Então, assim, o Iguaçu Valley, como a gente já citou, é um movimento voluntário. Então, até me perguntaram, eu posso comprar uma camiseta não fazendo parte do Iguaçu Valley ainda? Faz a inscrição agora, assina lá no show rural e pega a sua camiseta. Então, assim, você entra, né, no site do Iguaçu Valley, preenche um formulário, e aí as pessoas que estão responsáveis vão, né, fazer a sua inscrição e pegar a sua assinatura para que você seja membro. Então, você que é uma empresa privada, empresa pública, uma instituição de apoio, um ICT, né, a gente tem aí a sociedade civil. Então, toda a população, todos os atores podem fazer parte do Iguaçu Valley, estão super convidados a participarem. Não sou da região oeste, posso fazer parte do Iguaçu Valley? Deve, tá? Então, hoje, a gente faz conexões estratégicas para que a gente possa ter outros ecossistemas conosco e a gente também presente em outros ecossistemas para que a gente possa cada vez mais ir co-criando ações juntas, tá? Então, fica o convite aí de você entrar no site, no Instagram e fazer sua inscrição e se tornar um membro do Iguaçu Valley. Boa, muito obrigado, Gemina, por ter se deslocado lá de Foz até aqui para a gente gravar esse podcast em força, em nome do nosso grande ecossistema aí do Iguaçu Valley, né? Muito obrigado. Quero agradecer, assim, foi riquíssima, né? O nosso bate-bola aqui, nossa conversa sobre inovação, ecossistema, e atualizar quem está nos assistindo aí, o que fazer, né, dentro da programação. Estou em dúvida que dia ir para o show rural, então pode escolher aí quarta-feira, que vai ser o dia onde a gente vai ter um movimento gigante do nosso ecossistema de inovação. Eu recomendo, vamos estar lá, a gente vai se fazer presente em todos esses eventos que eu comentei aqui, e vai pipocar mais alguns outros aí, que eu sei que a Adi já tava falando, Vini, chegou convite pra você pra isso, pra aquilo, eu falei, meu Deus, vamos lá, vamos em todos aí, que a gente vai dar conta. No final do dia, no final do show rural, todo mundo fala assim, é carnaval. É isso mesmo, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, esse trabalho que a gente, é um trabalho muito bem remunerado que a gente tem desse voluntário, essa doação que a gente faz
para o ecossistema, ele é algo que vai além, né, do dia a dia. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando o que nós vamos fazer. É o primeiro, né, é a primeira grande reunião que a gente tem. Fiquem de olho nos próximos capítulos do Iguaçu Vale 2026, que com certeza ele vai ser bem diferente, né? Uma nova roupagem no sentido de novas entregas, tá? Então, fiquem aí de olho no que vai acontecer, e aí vai começar pelo show rural, no show rural digital, na Arena Hackathon do Governo do Estado, né? Então, a gente se encontra lá no dia 11/2, no Iguaçu Valley Show. Boa, muito obrigado, Gemina, muito obrigado a toda a equipe do Iguaçu Valley, né, que tá fazendo parte dessa diretoria, muito obrigado, e fica o convite para vocês aí, pessoal, e chegamos ao fim de mais um episódio da Ciclabs, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita, impulsiona e dá um gás em cada momento aqui nosso da Ciclabs. Bora, se vemos na próxima sexta-feira. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.